Amém. Graças a Deus. E a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos nós aqui, reunidos nesta manhã no grupo, seja com você que está me vendo, vai me ver, e sempre tendo no coração, na mente, que a razão de existirmos e permanecermos na existência mediante a redenção são exatamente essas duas grandezas de Deus, graça e paz. É justamente porque Deus é graça e porque Deus é paz que nós existimos, estamos aqui e chegaremos ao ponto final que Deus determinou para todos nós. Então, se nós nos reconhecemos como filhos, isso é muito bom para a gente entender. Se nós nos reconhecermos como filhos desta graça e desta paz, nós jamais teremos problemas no nosso relacionamento com Deus. E se nós acertamos o nosso relacionamento com Deus, também acertaremos os nossos relacionamentos uns com os outros nesta vida. Mesmo havendo dificuldades, limitações, mesmo havendo tropeções aqui e ali, nós caminharemos num progredir sempre, porque nesta nossa caminhada contamos dia e noite com esta graça e com esta paz. Então nós somos envolvidos, atravessados, permeados por esta graça e por esta paz. Isto jamais sairá de nós. Nós vivemos nesta realidade. Talvez Moisés, no Salmo 90, se referisse a isso, quando diz: Deus, Tu és a nossa habitação. Deus, nós habitamos em Ti, nós moramos em Ti. Tu és a nossa casa ampla, a nossa casa de existência e de ser. Então nós existimos em Deus. Então conhecer isso, entender isso, pensar nisso modifica totalmente as nossas estruturas psicológicas, intelectuais, emocionais, e nós começamos a entender a vida de uma outra maneira. A gente começa a perceber a beleza da existência, a beleza das coisas. Nós existimos num mundo de Deus, portanto um mundo belo, um mundo grandioso, um mundo fabuloso. Eu queria seguir na nossa reflexão nesta manhã, dentro dessa visão, lendo com todos Apocalipse, capítulo 4 e o verso de número 11. Nós vamos fazer esse recorte aqui do capítulo 4 e tomar essa conclusão desses seres celestiais que se prostram diante de Deus e expressam com essa inteligência, com essa independência, com essa liberdade, a sua adoração a Deus. Então são seres celestiais prostrados diante de Deus e adorando a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, em relação não só a eles, aqueles anciãos, aquelas criaturas, mas também a tudo que existe nos céus e na terra. Então, Apocalipse, capítulo 4, verso 11, nos diz o seguinte: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Vamos ler novamente para a gente deixar essa visão penetrar o nosso espírito. Digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Então aqui é a expressão da inteligência dessas criaturas em relação ao que elas são e em relação ao que Deus é e o que Deus é em relação a elas e elas em relação a Deus. Então nós temos aqui essa troca
belíssima desses seres. Então João mostra isso para nós no Apocalipse, capítulo 4. Ele começa esse capítulo dizendo que, estando ele lá na ilha de Pátimo, ele viu uma porta aberta no céu e uma voz que o chamava para subir ao céu. E ele sobe ao céu e diz, então eu fui arrebatado em espírito. Isso é importante a gente entender. Paulo já dizia lá em 1 Coríntios, carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então João diz, eu fui arrebatado em espírito até o céu. E quando ele entra, atravessa aquela porta, diz, o que ele vê ali no interior do céu é um trono, semelhante a um trono. Alguém sentado no trono. E aí João começa a ver coisas que não constavam no seu quadro de referências. Então João não tem referência de nada que ele está vendo ali. Ele entra e de repente ele é tomado por coisas que ele desconhece totalmente. Então ele não sabe o que vê. Ele vê, mas não sabe o que é. E aí ele começa a descrevê-la dizendo, olha, é parecido, é semelhante, como que. Então ele vai tentando buscar informação na sua memória, mas não encontra. Então ele só aproxima aquilo que para ele poderia fazer algum sentido e também para os seus leitores poderia fazer sentido. Mas ele não sabe, ele não conhece, ele não tem a menor noção daquilo que ele está vendo. Então é tudo semelhante, é tudo parecido, é tudo como que, etc. E ele vai mostrar isso. Então aqui nós já temos um ponto importante para a gente guardar no coração com muito amor e carinho. As coisas de Deus, as coisas do céu, as coisas que nós herdaremos, né, elas ainda são desconhecidas de nós. Paulo já disse isso, os profetas já haviam dito também. As coisas que os olhos não viram, que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para nós. Então, aquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera, aquilo que está lá no céu para você, para mim, para todos nós ainda não temos noção da sua grandeza, da sua beleza, do seu significado. E quando nós chegarmos ali, quando você e eu atravessarmos essa porta que João está dizendo aqui, né, metaforicamente, então quando atravessarmos esta porta, nós nos depararemos com coisas belíssimas, coisas riquíssimas, coisas tremendas, que nós vamos olhar para a nossa história terrena, temporal, e não vamos encontrar nela nada que pudesse ser semelhante a isso. Então é uma nova realidade, é um novo mundo, novas coisas, nova vida, novas relações, né? Tudo diferente, tudo novo. E aí nós vamos perceber que aquilo que Deus planejou para todos nós, enquanto como criaturas suas, né, é muito maior do que nós podemos imaginar e pensar hoje. Por isso que Paulo também diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pensamos ou falamos. Então tudo que nós falarmos aqui, tudo que nós pensarmos aqui, está muito longe da realidade daquilo que são as coisas que nos aguardam no futuro. Então nós estamos caminhando para uma realidade que certamente vai nos surpreender, certamente vai nos deixar boquiabertos e a nossa alegria se estampará de uma forma jamais vista. Aí nós conheceremos, e não só no sentido de intelectualmente, mas experimentaremos de imediato ali aquilo que o Senhor disse, o meu gozo, né? Para que eles tenham o meu gozo, a minha alegria. Então nós vamos sentir, vamos perceber no nosso ser esse gozo do Cristo, essa alegria do Cristo. Como também ele diz na parábola dos talentos, quando o Senhor diz, entra agora para o gozo do teu Senhor. Imagina, entra agora para o gozo do teu Senhor.
Então nós entraremos para aquilo que é o gozo de Deus, aquilo que é a alegria de Deus, aquilo que é a grandeza de Deus. Então nós mergulharemos nessa realidade infinita, eterna, imutável, e nos perderemos dentro disso, numa alegria eterna, num dançar eterno, num festejar eterno. Eu estou aqui seguindo as metáforas, os símbolos bíblicos de João, né? Então nós precisamos ter na mente sempre isso. Nós estamos caminhando para algo que é grande, que é tremendo, que é maravilhoso. E nas igrejas onde eu pastoreei, eu sempre costumava dizer aos irmãos, irmãos, nós estamos indo para o céu, né? Nós estamos indo para o céu. E se nós estamos indo para o céu e temos já na nossa consciência o sentido, pelo menos em parte, como diz Paulo, dessas verdades, nosso coração tem que estar sempre alegre, feliz. Nós já temos que começar a vivenciar essa alegria, esse gozo. Nós estamos indo para este lugar, para essa situação, essa condição, esse estilo de vida. Então nós estamos indo para algo que é realmente maravilhoso. As nossas viagens, hoje já não estou viajando mais, mas quando a gente viajava para algum lugar interessante, bonito, então a gente já vai com aquela expectativa, já vai alegre, querendo chegar logo para ver, para conhecer, para experimentar. Então o céu tem que exercer isso em nós, tem que ser algo que nos atraia, algo que nos desperte, algo que nos acorde, algo que nos faça realmente fugir da mediocridade da existência aqui, sem esperança, sem fé, sem essa consciência. Então nós não estamos aqui numa disputa louca por posição, por ter poder, por ter dinheiro, por ter coisas. Nós não devemos nos envolver nessas questões por elas mesmas. Tudo o que fizermos aqui tem que estar ordenado, eu diria, para esta grandeza maior. O Senhor vai nos ensinar isso. Ajunta o seu tesouro no céu, né? Pega tudo que você puder daqui, né? E faça isso produzir para aquilo que é o seu verdadeiro tesouro. Então nós estamos vindo para este lugar. João vê, a porta se abre, ele entra, e quando ele entra, ele é surpreendido, porque ele não sabe dizer daquilo que ele está vendo. Nada daquilo que está diante dele lhe é conhecido. No seu quadro de experiência não consta. Então tenha isso na mente. Então se alguém disser o céu é assim, o céu é assado, não acredite. O céu será uma surpresa para você, para mim, para todos nós. Será muito mais do que nós podemos dizer. Nós vamos dizer aqui que ele é muito. É bom que digamos isso. Mas é muito mais. Não nos iludamos achando que já falamos tudo, que já mostramos a beleza toda, porque ainda não sabemos. Talvez quando nós estamos diante de uma pintura, e nós admiramos a pintura, e nós falamos da pintura, mas de repente chega o autor da pintura, o que fez a pintura, e vai dizer, olha, isto é aquilo, e aí ele fala com propriedade, ele fala com convicção, porque foi ele que fez, só ele sabe dizer o que é de fato. Assim Deus, só Deus sabe dizer o que você é, o que eu sou, só Deus sabe dizer o que Ele tem para você, para mim, para nós. Então vamos caminhar nessa esperança, nessa grandeza de mente, de alma, de espírito, e assim que a nossa relação com aquilo que somos, e aí a relação de nós para com nós mesmos, né, cresce, né, se agiganta, nós vamos nos tornando mais parecido com aquilo que devemos ser na história, no tempo, como o Senhor Jesus nos deixou muito bem nas suas palavras. Então, aqui nós temos esse capítulo. E uma outra coisa importante que João diz aqui é que ele foi arrebatado em espírito. Ele foi arrebatado em espírito. Então, não vamos relacionar com a matéria as coisas do céu. Então, não podemos pegar as questões materiais, nossa materialidade, a materialidade do tempo, das coisas,
e aplicá-las às coisas de Deus, às coisas dos céus, porque as coisas de Deus e dos céus são espirituais. Paulo diz que o grande problema que os judeus enfrentaram e que a humanidade enfrenta, ele fala isso em Romanos 7, diz: o grande problema nosso, judeus, é que nós temos uma lei que é santa, uma lei que é pura, uma lei que é perfeita, mas é uma lei espiritual, e nós somos carnais. Nós temos uma lei maravilhosa, perfeitíssima, diante de nós, que nos dá vida, se de fato correspondermos a ela. Mas aí encontramos em nós um inimigo que não nos deixa nos ordenar segundo esta lei, porque somos carnais. Então ainda somos carnais. Enquanto formos carnais, nós não temos como nos ordenar segundo essas grandezas de Deus. Então é em espírito. Então as coisas espirituais. Jesus disse à mulher samaritana também isso com uma grandeza extraordinária: mulher, Deus é espírito. Você está aí falando de matérias, de templo, de monte, de poço, de Jacó. Você está pensando em água física e você está se esquecendo de pensar em Deus dessa forma. Deus é espírito. Então nossa relação com Ele se dá nessa grandeza do espírito. E quando nós nos relacionamos com Deus em espírito, então não tem lugar, não tem monte, não tem templo, não tem... Nós fazemos isso a partir de nós mesmos, do nosso templo interior, né? Dessa grandeza que somos no nosso espírito. Então nosso espírito se relacionando com esse espírito que é Deus. E aí é que nós vamos compreendendo que ser cristão, principalmente agora nessa nossa caminhada cristã, ser cristão é viver as experiências espirituais com Deus, é viver no Espírito com Deus. Portanto, não é lei, não é regra, não é ordem, não é sacrifício, não é penitências, nada dessas coisas materiais. Nossas relações se dão a partir dessa grande verdade do Espírito. Paulo vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Ele testemunha no nosso espírito, ou com o nosso espírito, que somos, sim, filhos de Deus. É um testemunho do Espírito. Então, quando eu digo eu sei que sou filho de Deus, é porque eu tenho o testemunho do Espírito. E o testemunho do Espírito é verdadeiro. João vai dizer na sua primeira carta, 27 ou 21, 27, ele vai dizer que essa unção, ou seja, o Espírito Santo que está em nós, nos ensina todas as coisas, e nada é falso, nada é mentiroso. E nós não temos dependência de ninguém que nos ensine isso, né? Porque tudo que ele nos ensina é a verdade. Então nós nos abrimos para o Espírito de Deus e recebemos do próprio Espírito de Deus essa comunicação de quem somos, de quem Deus é, do que é a vida, do que é o mundo, do que são as pessoas e etc. Então nós nos relacionamos com Deus a partir do nosso Espírito. E aí não tem matéria, não tem fronteiras, não tem limite. É aonde estiver, como estiver, sentado, deitado, de pé, andando, trabalhando, enfim, não importa, porque isso não depende do que é material. Então, João nos dá essas questões importantíssimas aqui nesse capítulo, nessa visão que ele está tendo, e que tem por objetivo nos informar isso. Então, quanto mais nos apropriarmos desta verdade, melhor entenderemos a nós mesmos, Deus e as nossas relações. Bom, diante de tudo isso que ele viu, no final do capítulo, então ele tem essa outra visão que é a conclusão de tudo que está se passando lá. Então esses seres celestiais, e João continua aqui com sua visão terrena, porque ele não tem referência, então ele vai usar aquilo que para ele faz algum sentido. Olha que esses seres tiram a coroa da cabeça, se prostra, né?
Isso é físico, isso é material. João está usando de questões materiais para falar das coisas espirituais. Não significa que eles estão lá com coroa, literalmente, eles estão ajoelhados fisicamente, nada disso. É a beleza da simbologia, da tipologia, das figuras, do exemplo que João está tentando nos dar. Então, quando ele fala de coroa, fala do trono, fala de prostração, é para a gente imaginar, é para a gente pensar, não é para a gente pegar literalmente e dizer é isto. Não, é para, a partir disso, imaginarmos, pensarmos coisas muito maiores, muito superiores. E aí a gente se enriquece, a gente se engrandece. Lembrando que a Bíblia toda é assim, a Bíblia é um livro de símbolos, é um livro de imagem, é um livro de figuras. Então você pega a Bíblia e você vai lendo cada livro, cada passagem, cada situação, nos remete para esta grandeza maior, né? Então quando nós nos prendemos ao símbolo em si mesmo, nós nos perdemos. Por exemplo, quando Deus diz a Josué na conquista de Canaã, não tenha medo, né? Eu estou com você, seja forte, tenha bom ânimo, você vai ser vitorioso, você vai ser vencedor. E aí Josué se enche de grandeza, e o que é que ele faz na sequência? Josué toma esta palavra, recebe esse impulso, e ele sai matando gente. Começa a dizimar todos os cananeus. E aí as pessoas pegam de repente um texto e dizem, está vendo? Deus nos fortalece para vencer os nossos inimigos, e aí, né, no sentido material. E se esquece que nós estamos diante de um símbolo, de uma figura. Então, quando Deus nos fortalece, Deus nos diz que devemos ter bom ânimo, porque venceremos, não é vencer o outro, não é vencer outra nação, não é vencer outro povo, não, mas vencer situações da nossa própria vida, vencer situações que no caminho da nossa história vão estar ali, e nós vamos ter que passar por eles, e nós passamos por doenças, por escassez às vezes, tantas dificuldades, mas em todas elas o Senhor está conosco, o Senhor nos dá ânimo, o Senhor nos dá força, e nós vencemos essas situações de perdas, de morte, na família, tudo isso a gente vence, que o Senhor está conosco. Agora, quando tomam isso literalmente para destruir o outro, como nós vemos muitas pregações usando disso para vencer o concorrente, né? Então toma o texto e diz, não, nós vamos vencer a concorrência, olha aqui que Deus está falando conosco. Aí já coloca numa relação de disputa com o outro. Tudo isso é falso, tudo isso é mentiroso, né? Então Deus não nos dá o que nos dá para concorrermos com o outro, para vencermos o outro, mas para sermos um com o outro, né? Para ajudarmos os outros, para fazermos os outros também serem vencedores conosco. Não importa se seja ele cristão ou não, pertence à nossa comunidade ou não, isso é o de menos, né? O outro é que nos interessa. Então nós nos enchemos de Deus para vencermos e para ajudar os outros a vencerem conosco também. Então são símbolos, são figuras. O Êxodo, por exemplo, é um símbolo tremendo de libertação. Nós lemos o Êxodo, o que nós temos ali? Deus libertando Israel. Isso tem um porquê na história, no tempo, de fato. Mas a nossa visão nos leva para uma libertação muito maior do que tirar um povo da escravidão do Egito. Nós vamos dar de frente com o Senhor que diz que Ele nos liberta. E aí nós encontramos o verdadeiro sentido do Êxodo, é a nossa libertação do mundo de pecado, de morte, de destruição, que é para nos levar para esse lugar de grandeza que João está descrevendo aqui. Então, quando ele fala desses seres prostrados, com coroa, então são figuras para a gente imaginar e pensar. E o que é que eles dizem? Eles dizem digno, veja, eles se voltam para Yahvé, para Deus, e diz, dignos és. Deus é digno. Deus é digno porque Ele é Deus. A dignidade de Deus não está atrelada ou relacionada a coisas.
A dignidade de Deus está nele mesmo. Deus é digno porque Ele é Deus. Ele é o que é. Disse a Moisés, eu sou o que sou. Então, quando nós olhamos para Deus, eu vou usar essa expressão humana, nós o reconhecemos como digno, simplesmente pelo fato de Ele ser Deus. Não importa nada mais que se faça ou que se fale. Para nós, Deus é digno porque Ele é Deus. Então, nós adoramos a Deus a partir dessa realidade que nós reconhecemos nele. Deus não precisa fazer, Deus não precisa nos dar coisa. Se Jacó faz aquela barganha com Deus, se o Senhor for comigo, então eu farei. Né? Se Deus me der isso, então eu darei aquilo. Não, nós tomamos consciência de Deus, e ao tomarmos consciência de Deus, nós nos iluminamos, nós nos despertamos para isso e o adoramos, independente de qualquer situação, de qualquer coisa. Ele é digno, Deus é digno. Então, nessa perfeição que Ele é, aleluia, aleluia. Então, nessa perfeição que Deus é, Ele jamais falhará conosco, jamais errará conosco. Michel falou do bom pastor, do Salmo 23, desse Deus que é o bom pastor. Né? Ele não será, não foi, Ele é eternamente bom pastor. Então nós não temos medo pelo vale da sombra da morte, não temos medo das circunstâncias, porque o bom pastor está conosco. Então, nós aqui prostrados nessa manhã diante de Deus, porque nós o reconhecemos como Deus. Então eles dizem nessa adoração, digno és, Senhor. E a palavra Senhor também tem um sentido importante, porque ela traz para a nossa consciência aquele que é dono, aquele que manda, aquele que decide, aquele que faz. Então, quando eu digo Tu és Senhor, eu estou reconhecendo o senhorio de Deus, a autoridade de Deus sobre tudo e sobre todos. Nada pode ser contrário a Ele. Nada pode ser contrário a Ele. Tolice, bobagem, tentar se colocar contra Deus. Não existe a menor possibilidade de alguém, seja anjo, seja homens, se colocar contra Deus. É uma ilusão, é uma mentira que a pessoa conta para si mesma. Ela pensa que está agindo contra Deus. Mas, na verdade, não tem como ser contrário a Deus. É impossível. Então, esse Senhor que Ele é, também é reconhecido na nossa consciência, e nós nos alegramos nisso, porque, sendo Ele nosso Senhor, Ele é o provedor da nossa existência, como já dissemos, de nos manter na existência, da nossa redenção, do nosso perdão, da nossa salvação e da nossa continuação de vida pela eternidade. Então, se Ele é o nosso Senhor, Ele é o responsável. Vou usar essa expressão, talvez ela fique mais clara para nós o sentido. Sendo Ele o nosso Senhor, Ele é o responsável por nós. Então, tudo aquilo que nós dependemos como servo, é Ele que nos dá. Se eu sou servo de Deus, Deus nos dá tudo aquilo que me é. Deus me dá tudo aquilo que me é necessário nessa condição de servo. Então, se Ele me criou como servo, é porque Ele já tinha todos os provimentos para a minha situação de servo. Então, nunca vai me faltar nada na minha vida. E Ele segue em frente dizendo, porque Tu criaste todas as coisas. Deus, Criador de tudo que existe nos céus e na terra. E a gente olha isso, talvez, ainda com o nosso olhar, talvez não, com toda certeza, nosso olhar limitado, e vemos lá no Gênesis, quando Deus cria, e aí nós temos a criação física, e Ele olha tudo aquilo que Ele criou e diz, eis que é muito bom. Ora, quando Deus diz que é muito bom aquilo que Ele criou, é porque é muito bom mesmo. Então a criação é boa, toda a criação é boa. E Deus gostou do que Ele fez, Deus se alegrou no que Ele fez. Então é uma criação que agrada a Deus, que alegra a Deus, que satisfaz o coração de Deus, podemos dizer. Então toda a criação que a gente conhece hoje, o mínimo dela, é boa, o universo é bom.
Então, tudo foi criado. E criado a partir de quê? Criado a partir de nada. Não havia nada. Deus está na sua realidade trinitária, na glória eterna, sem depender de coisa alguma. Ele é autossuficiente, autoexistente, absoluto, se basta a si mesmo. E ele quer, nota, ele vai usar aqui, por tua vontade, ele quer trazer à existência, chamar à existência tudo que há nos céus, na terra, em toda parte. Então, é a vontade dele, é o querer dele. Ora, o querer de Deus é bom, né? A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Então, quando Deus quer criar, quando Deus pensa a criação, nós sempre esbarramos na nossa limitação. Então Deus, quando Ele pensa na criação, Ele pensa a partir dessa grandeza que Ele é. Criar para o bem. Ele é o sumo bem. Deus é o bem em si. Então Ele vai criar para que seja bom. Então tudo na criação corresponde a essa bondade que Deus é, ou a esse bem que Deus é. Então quando nós entendemos que a criação passou a ser de nada, não havia nada, Deus cria tudo, chama a existência, nos dá esse ser, é porque Ele tem esse planejamento com Ele. E Ele termina aqui dizendo, porque tu criaste todas as coisas por tua vontade. Note, por tua, esse tu é sempre bom, né? Por tua vontade são e foram criadas. São e foram criadas. Esse são e foram criadas mostra que primeiro houve um planejamento. São como foram planejadas. As coisas não são por acaso, não são jogadas, não é um acidente. Não, as coisas são conforme o plano. Então cada criatura existe dentro de um plano. É o plano de Deus, que o apóstolo Paulo fala inúmeras vezes sobre ele. Diz, este plano é o próprio Cristo. Então o Cristo é ao mesmo tempo o plano de Deus e o executor deste plano. Olha que coisa linda que o apóstolo Paulo nos ensina. Então quando nós pensamos no plano de Deus, nós pensamos em Cristo. Cristo é o plano. Então em Cristo é que tudo se dá, que tudo acontece. Na carta aos Colossenses, Paulo trabalha isso dizendo, nele, neste plano que é Cristo, foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, dos céus, da terra, trono, potestade, poder, etc. E tudo se sustenta nele. Quer dizer, ele é a origem, ele é o objetivo, ele é a ordem, ele é tudo. E ele fez tudo isso para ele. Para ele. Então, essa verdade de que Deus tem um plano é sensacional. Mas só vai ficar esclarecido quando entendermos que este plano é Cristo. E é em Cristo que tudo se faz, que tudo se realiza. Então, na aula passada, eu ia dizer aqui com os irmãos sobre Cristo Alfa e Ômega, princípio e fim, primeiro e último, mostrando essa relação que ele tem com a causa e com o fim, com o início e com o fim, com o primeiro e com o último. Então é nele que tudo gira e tudo acontece. Então há um plano. Quem é esse plano? Cristo. Foram criadas. Em quem foram criadas? No plano. Quem é o plano? Cristo. Por quem foram criadas? Pelo plano. Quem é? Cristo. Então tudo procede de Deus, por Deus e para Deus. Então quando nós entendemos isso, nós temos conosco, sentimos, vou usar essa expressão humana, né? Sentimos no nosso interior essa graça e essa paz com as quais saudamos uns aos outros todos os dias. Então, quando nós dizemos graça e paz, nós estamos falando muita coisa. Às vezes, soa como uma simples saudação mecânica, rotineira, habitual, e esquecemos que esta saudação está dizendo, olha, tem algo grande para nós. Aleluia. Há um mundo tremendo no qual existimos e vivemos hoje e viveremos eternamente. E esse mundo tremendo tem por base a vontade de Deus, Deus que é em si
autoexistente, autossuficiente e absoluto. Portanto, não tenhamos medo, tudo dará certo, tudo funcionará em o nome do Senhor Jesus. Se você e eu entendermos isso, ampliarmos isso, não nos deixarmos limitar por nossas crenças, por nossos valores, por nossos sentimentos, porque às vezes nós limitamos a Bíblia por aquilo que nós somos, aquilo que sentimos, que pensamos, a forma como fomos educados, a cultura a qual assumimos como verdadeiras, até mesmo teologia, doutrina que assumimos como certas, e aí nós deixamos de crescer, deixamos de expandir, deixamos de avançar, porque essas coisas todas nos limitam. Eu uso a expressão, são peias, né, que nos prendem as nossas pernas espirituais, intelectuais, e não nos deixa avançar na vida. Então, cada vez que você ler a Bíblia, que você falar da Bíblia, que você ouvir alguém falando da Bíblia, não se deixe prender por aquilo que você já sabe, já estudou, já pensou. Se abra para mais, se abra porque tem muito mais, se abra porque Deus é muito mais. Em nome de Jesus nós agradecemos e dizemos amém e amém.